bem com vocês? Mais um Bíblia e Companhia começando, um programa onde a gente aprende mais sobre a Palavra de Deus, a Bíblia. Estamos numa época muito linda. O Natal, isso mesmo, vem, o Natal está chegando e nós vamos ouvir a linda história do Natal. É hora da história! Uma visita surpreendente. A nossa história se passa numa cidade chamada Nazaré. E aqui está a personagem principal da nossa história de hoje. O nome dela é Maria. Maria era uma jovem, uma moça muito respeitosa com as coisas de Deus. Ela estava noiva de José e o casamento estava tudo contratado. Mas aconteceu algo surpreendente. Como eu disse para vocês, Maria estava em casa. E ela recebeu uma visita surpreendente. Um anjo apareceu na casa dela. O anjo Gabriel. Maria deve ter levado um susto, né? Ela deve ter pensado: o que será que é esse ser? O anjo disse para ela: salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. É possível que Maria tenha ficado com medo e tenha ido para longe. O anjo disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que em teu ventre conceberás, darás à luz a um filho e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. E ele reinará eternamente na casa de Jacó. E o seu reino não terá fim. Maria disse ao anjo: como será isto, visto que eu não conheço varão? Eu sou uma virgem, eu nem sou casada ainda. E respondeu o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo de Deus, e a virtude do Altíssimo cobrirá com a sua sombra. Sim, o Espírito Santo de Deus virá sobre você, porque é santo que de ti há de nascer. Ele será chamado Filho de Deus. É possível que Maria tenha ficado um pouco em dúvida. Eu, grávida? O anjo disse algo para ela se convencer de que isso realmente ia acontecer. Ele disse para ela: eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria, depois de ouvir tudo isso, decidiu obedecer e disse: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E depois que ela disse isso, o anjo se retirou. Que notícia surpreendente o anjo trouxe para Maria, não é verdade? Maria era apenas uma jovem, ela era muito nova. E ela estava noiva de José, mas ainda eles não haviam casado. Mas
O anjo explicou tudo para ela, porque na verdade ela era uma moça virgem e era o Espírito Santo que ia colocar dentro da barriga dela Jesus. Esse é o início da história do Natal, que começa com um anjo anunciando para Maria essa linda notícia. Será que foi fácil para ela? Ai, não sei. Deve ter sido difícil, mas essa notícia, ela foi profetizada há muitos anos atrás. Veja o que diz aqui na Bíblia, a profecia de tudo isso que está acontecendo. Portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho. Ele será chamado Emanuel. Esse texto apareceu primeiro lá em Isaías 7,14 e depois ele foi relembrado lá em Mateus. Por quê? Porque uma profecia estava se cumprindo e do jeito que o anjo falou, aconteceu. Maria ficou grávida do Deus Emanuel. Mas essa história não acaba aqui. Ela continua. Muita coisa surpreendente ainda vai acontecer, porque nós estamos contando a história do Natal. Então, fica ligadinho, porque a nossa história, ela continua. E durante todo esse mês, nós estaremos olhando para as Escrituras, para a Bíblia, bem de pertinho, para aprender mais sobre a história do Natal. Natal é Jesus. Natal é tempo de celebrar, porque o Filho de Deus veio habitar entre nós. Que notícia maravilhosa! Tchau! Deus abençoe! Oi! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conhecer um personagem bíblico muito importante, que também faz parte da história do Natal. Personagem bíblico. Esse personagem bíblico é essa senhorinha aqui. O nome dela é Isabel. Ela é prima de Maria. Aconteceu com Isabel algo surpreendente. Algo que parecia impossível para os olhos humanos, mas não para Deus. Vamos conhecer de pertinho essa história? Essa é a personagem de hoje. Uma personagem que está lá na Bíblia. Seu nome é Isabel. Isabel, apesar de bem velhinha, ela está grávida. Isso mesmo! Isabel está grávida. Ela é casada com Zacarias. Zacarias, assim como Maria, recebeu a visita do anjo. E o anjo disse para ele lá no templo que, apesar da idade dele e de sua esposa, Deus daria para ele um filho muito importante, que iria preparar o caminho do Senhor Jesus. Zacarias duvidou um pouco e ficou mudo por duvidar, mas tudo que o anjo disse se cumpriu. O anjo falou para Maria que Isabel já estava grávida de 6 meses. E Maria, depois que recebeu essa notícia, foi visitar Isabel. Quando ela chegou na casa de Isabel e as duas se encontraram, Isabel ficou admirada. Sabe por quê? Ela ficou admirada porque quando Maria cumprimentou Isabel e disse: "Olá, Isabel!",
Dentro da barriga de Isabel, o bebê saltou de alegria. Sim, dentro do ventre de Isabel já estava um profeta muito importante, que desde pequeno já reconhecia a presença de Jesus. Porque esse profeta, filho de Isabel, essa nossa personagem bíblica, ele viria para preparar o caminho do Senhor. Isabel disse bem assim para Maria. Lá em Lucas 1,42, Isabel exclamou com grande voz. Ela disse bem alto: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do seu ventre. E de onde me provém a mim que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que, ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. E as duas permaneceram juntinhas durante um tempo. Isso porque Maria ficou durante 3 meses ali com a Isabel, a sua prima. O bebê crescia na barriga de Maria e também o bebê crescia na barriga de Isabel. Quando Maria foi embora para sua casa, Isabel já estava perto de ganhar o seu filho. Estamos juntos com Maria na casa de Isabel. Isabel, ela morava numa região montanhosa, perto de Jerusalém. E vocês já viram que Maria, quando chegou lá na casa de Isabel, o bebê que estava na barriga de Isabel saltou de alegria. Mas por que será que isso aconteceu? Eu explico para vocês. Existe uma profecia lá no livro de Isaías, capítulo 40, versículo 3, que diz bem assim. Eu vou ler para vocês aqui da Bíblia para a gente entender tudo direitinho. Diz assim: alguém está gritando, preparem no deserto um caminho para o Senhor. Abram ali uma estrada reta para o nosso Deus passar. Lá em Isaías já se falava a respeito desse bebê que estava na barriga de Isabel. Quando o anjo apareceu para Zacarias lá no templo, vocês viram, né? O anjo disse que ele iria se chamar João e que ele iria preparar o caminho do Senhor. E Isabel, essa idosinha, foi quem gerou esse filho tão abençoado. O ministério de João Batista e Jesus começou muito cedo. Porque João, na barriga da sua mãe, já reconheceu a Jesus quando Maria chegou na casa de sua prima. Essa personagem bíblica, Isabel, nos mostra que para Deus não existe nada impossível. E o anjo, quando conversou com Maria, falou exatamente isso para ela. Isabel também está grávida. Ele deve ter falado isso porque Maria deve ter pensado: mas como que eu vou ficar grávida? Quando o anjo disse para Maria que Isabel também estava grávida, ele estava querendo mostrar para Maria que para Deus não há nada impossível.
Então, o personagem bíblico de hoje, Isabel, nos lembra que para Deus não existe nada impossível. Olhe que importante essa lição que nós aprendemos com esse personagem bíblico. Isabel nos lembra que para Deus não existe nada impossível. Essa história também faz parte da história do Natal, mas ainda não acabou. Nós voltamos com mais coisas surpreendentes sobre a história do Natal. Não perde! Tchau! Deus abençoe! Recadinho da Mara! Oi, tudo bem com vocês? Estamos aqui aprendendo sobre a história do Natal. E já vimos muita coisa legal essa semana, não é verdade? Sim, vários acontecimentos importantes dessa maravilhosa história do Natal. Olhe, aqui está Maria, aqui está o anjo e a gente já viu o que é que aconteceu nesse encontro surpreendente, nessa visita que Maria recebeu na sua casa. Você já parou para pensar o quanto a Maria deve ter ficado assustada quando ela recebeu essa visita? O anjo Gabriel, um anjo poderoso, veio até a sua casa. Mas veio por quê? Porque essa notícia é a mais importante da história da humanidade. A vinda de Jesus. E sabe, Deus ele nos convida para fazer parte da sua obra. Assim como Maria, que nem casada era e se tornou mãe de Jesus. Deus, através do Espírito Santo, concebeu no ventre de Maria Jesus. Algo sobrenatural, que quando a gente para pensar, parece meio estranho. Isso porque as coisas de Deus, elas são muito maiores do que nós podemos entender. Hoje eu quero ler com vocês um versículo que está lá em Lucas. Lucas, capítulo 1, procura aí na sua Bíblia. Lucas está no Novo Testamento. O número grandão é o 1. E o pequenininho é o 38. Esse texto bíblico está na história que nós ouvimos hoje. Depois que o anjo contou tudo o que iria acontecer com Maria, ela podia escolher se ela ia aceitar ou não. Sim, Deus ele nos dá livre-arbítrio. Deus ele nos deixa escolher. E quando o anjo chegou ali para Maria e falou tudo o que ia acontecer, lembra o que ela disse? Eis aqui a serva do Senhor. É o que diz o versículo de Lucas 1:38. Ela diz assim: eu sou uma serva de Deus, que aconteça comigo o que o Senhor acabou de me dizer. Que lindo! Nós vemos Maria dizendo sim para Deus. Nós vemos Maria dizendo que ela iria obedecer do jeito que Deus queria. E você já parou para pensar o quanto nós somos abençoados com a obediência de Maria? Vamos colocar aqui a palavra obediência, porque a obediência de Maria nos abençoou de uma maneira tremenda. Por quê? Porque foi através de Maria que Jesus veio ao mundo. E Deus poderia ter escolhido qualquer outra mulher.
Se Maria não tivesse dito sim, Deus escolheria outra pessoa, outra mulher. Mas quando ela disse sim, ela entrou no melhor de Deus para a vida dela. A obediência de Maria trouxe bênção sobre a vida dela e sobre a minha, a sua vida, porque Jesus veio para aproximar o homem de Deus. Então é assim, ó, eu trouxe aqui uma massinha, vamos abrir a massinha. Na verdade eu trouxe 2 massinhas de modelar. E nós vamos fazer uma figura com cada uma dessa massinha. Peraí, tô abrindo. Aqui está. A primeira massinha é essa daqui. Opa, é essa daqui. A massinha vermelha. Muito bem. E eu vou abrir aqui uma outra massinha. Vamos lá, vamos abrir. Que cor que é essa massinha aqui? Azul, isso mesmo. Lembra que eu falei sobre o direito de escolha, o livre-arbítrio? Nós podemos escolher o que nós queremos ser. Sim, Deus nos ama e Ele nos deixa escolher as coisas para a nossa vida. É o livre-arbítrio. E Deus, Ele tem um plano para cada um de nós. Pode ser que o plano de Deus para essa massinha aqui seja o quê? Que ela fique assim, ó. Em formato de coração. Deixa eu arrumar melhor aqui esse coração. Vamos moldar. Pode ser que o plano de Deus para sua vida seja um. E Ele molda a nossa vida. Ele vai conduzindo a nossa vida para que a gente chegue no que Ele tem para nós. Mas Ele só pode fazer isso se nós obedecermos. Para essa outra massinha, será que Deus tem um plano também? Essa outra massinha aqui representa uma outra pessoa. Será que Deus tem um plano para ela também? Claro que tem. E Deus, Ele também quer moldar a vida de cada um de nós. Mas tem gente que não deixa Deus moldar. Deus quer que ele fique assim, mas ele fica assim. Por quê? Porque ele escolheu ser assim. Ele não deixa Deus tratar a vida dele. Ele não deixa Deus ir fazendo as coisas na vida dele. Por quê? Porque ele quer fazer as coisas do jeito que ele quer. E ele se torna o quê? Desobediente. E quando a gente não obedece, a gente não pode ser como Maria, que foi abençoada. Nós vimos, o anjo Gabriel falou para Maria que ela era abençoada. Isabel falou para Maria que ela era mais abençoada entre as mulheres. E tudo isso aconteceu por causa da obediência. Porque Maria, quando obedeceu, ela se tornou o quê? Massinha na mão de Deus. E disse, faça conforme a sua vontade na minha vida. E por causa disso, ela pôde fazer parte do plano de Deus. Um plano maravilhoso que era o quê? Trazer alguém maior do que ela. Jesus. Sim, o plano que Deus tinha para Maria era maior. E na nossa vida também é assim. Nós devemos deixar Deus fazer a sua vontade. E devemos viver em obediência, porque isso vai trazer as bênçãos de Deus para a nossa vida. Esse foi o nosso momento devocional.
onde nós aprendemos que quando obedecemos, somos abençoados. Tchau! Deus abençoe! Peguem suas canetinhas, tesoura, papel colorido, cola, porque nós vamos fazer esse lindo cartão Laboratório de Criatividade. Laboratório de Criatividade. Vamos lá então fazer esse lindo enfeite ou fazer esse lindo cartão. Você que decide se você vai deixar ele como enfeite na sua casa ou se você vai presentear ele para alguém. Tá super fofinho, não é verdade? Vamos lá! Laboratório de Criatividade! Então, você vai precisar de uma folha de sulfite. Essa é azul, mas você pode usar aí a cor que você tiver. E você vai fazer o seguinte com essa folha. Você vai pegar essa pontinha aqui e vai trazer aqui em cima, ajustar aqui embaixo, formando 2 triângulos, tá? Daí você vai cortar aqui essa parte e você vai ter um quadrado. Agora você vai fazer o seguinte, aqui já tem um vinco, você já dobrou. Você vai abrir e agora você vai fazer um outro vinco aqui embaixo. Junta as pontinhas e vinca aqui, vinca desse outro lado. Vincar é passar a unha. Vamos abrir e agora você tem 4 triângulos, ficou marcado aqui 4 triângulos. E o que a gente vai fazer? A gente vai pegar um lado e vai cortar daqui até o meio. Vamos lá. Apenas um lado, ok? Já cortamos. E agora você vai fazer o seguinte, você vai pegar esse pedaço aqui e vai colocar ele aqui. Então, ó, o corte tava aqui, você pegou esse pedaço, colocou aqui e veja, já ficou a nossa forma inicial que a gente precisa. Vamos colar essa parte aqui. Agora você vai precisar de pedacinhos de papel colorido. Você vai precisar de branco, tons diferentes de verde, marrom e pedacinhos menores de papel colorido. Quanto mais colorido, melhor. E o que a gente vai fazer com esses papéis? A gente vai fazer essas arvorezinhas, essa estrela fofinha. Vamos lá então. Vamos começar com a primeira árvore. A gente vai cortar um pedacinho marrom aqui. Que vai ser o tronco da nossa árvore de Natal. E vou cortar um triângulo grande verde escuro. Se você tiver só um tom de verde, não tem problema, tá? Não tem problema, faz com o verde que você tiver aí. Se você não tiver nenhum tom de verde, faz com papel branco mais durinho e pinta, vai ficar legal também. Então, olha aqui, eu já estou com a primeira árvore pronta e eu vou fazer mais uma árvore, só que agora uma um pouco menor. Então, eu vou tirar aqui um pedacinho para ela ficar menor que a outra e vou fazer um triângulo diferente agora. Vou cortar o triângulo assim, ó, normal.
mas vou fazer umas coisinhas diferentes nele que eu vou te mostrar. O que que é? É alguns cortezinhos assim, ó, que é um outro modelo de árvore. Então você pode fazer ela lisa ou você pode fazer assim, ó, com esses cortezinhos do lado. Você faz mais uma igual essa daqui. Só que eu vou fazer ela com esse tom de verde. Vou colar tudo e vou colocar aqui e já mostro para você como vai ficar. Vejam, eu já colei essa árvorezinha aqui desse lado, essa outra do lado de cá, e eu vou colar a terceira aqui no meio. Para colar, a gente vai fazer uma dobra aqui embaixo, ó. Ele tava aqui, você vai dobrar ele desse jeito. E a gente vai passar cola aqui e aqui. Vamos colar então aqui no meio. Agora a gente vai recortar os enfeites da nossa árvore e a parte que a gente vai escrever aqui a mensagem. Nessa árvore eu já colei os enfeites e deixei essa daqui para mim colar junto com vocês. Ó como que você faz. Você coloca vários pinguinhos de cola e você vem com as formas geométricas que você recorta aí em papel pequenininho. Ó, colei o círculo, agora um quadrado. Vou colocar aqui um triângulo rosa. Vou colocar mais um quadrado lilás aqui. E assim você vai preenchendo toda a sua árvore com essas formas geométricas bem pequeninas. Aqui ao redor a gente vai colocar estrelas. Estrelas pequenininhas que você vai cortar no papel branco. Já pus ali o pinguinho de cola e agora estamos colando essas estrelas. Olhe que bonitinho que está ficando. E aqui embaixo a gente vai colocar um papel com a mensagem. É metade de um círculo. Vamos escrever uma mensagem evangelística? Vamos lá. Eu vou escrever aqui e já te mostro como fica. Já escrevi a mensagem evangelística aqui. Jesus nasceu. Ele te ama. Feliz Natal! E vamos terminar colocando algumas estrelinhas aqui embaixo. Faz esse cartão para dar para sua avó, faz um para dar para o seu avô. É uma maneira que a gente tem de evangelizar todo mundo da nossa família. E não podemos esquecer que o Natal é o nascimento de Jesus. Aqui estão os nossos 2 cartões. Espero que você tenha gostado. Tchau! Sejam bem-vindos, detetives da Bíblia! Hoje é dia da gente explorar essas histórias que nós ouvimos durante toda a semana e descobrir algumas curiosidades bíblicas. Vamos lá então, detetives da Bíblia! Detetives da Bíblia! A primeira curiosidade que eu vou contar para vocês, que nós investigamos na Bíblia, é sobre esse anjo. O nome dele é Gabriel. Isso mesmo, o anjo Gabriel. Ele é um mensageiro importante da parte de Deus. O seu nome vem do hebraico e quer dizer homem forte. Uau! E nós
encontramos o anjo Gabriel em outros livros da Bíblia, como mensageiro. Ele aparece no livro de Daniel, quando ele leva uma mensagem muito importante para Daniel, e 2 vezes no Novo Testamento, no Evangelho de Lucas, nas 2 histórias que nós ouvimos hoje. Essa foi a primeira curiosidade sobre o anjo Gabriel. A outra curiosidade é sobre Maria. Maria, quando ela recebeu essa notícia maravilhosa de que o Espírito Santo de Deus ia vir sobre ela, ia conceber em seu ventre Jesus, ela fez um cântico para Deus. Vamos achar aqui no livro de Lucas o cântico de Maria. Tá lá em Lucas 1:47 e ela diz assim: a minha alma anuncia a grandeza do Senhor. O meu espírito está alegre por causa de Deus, o meu Salvador. Mas existe uma outra mulher na Bíblia que também fez parte de um grande milagre. Maria, quando ela fez esse cântico, ela estava falando do poder de Deus. E no Antigo Testamento nós encontramos Ana, a mãe de Samuel, que Deus fez algo impossível para ela também, porque ela não podia engravidar. Mas depois que Deus deu Samuel para Ana, ela fez um cântico que está lá em 1 Samuel 2, a partir do versículo 1. O cântico de Ana começa assim: o Senhor Deus encheu o meu coração de alegria. Por causa do que Ele fez, eu ando de cabeça erguida. Ou seja, os 2 cânticos, eles são muito parecidos. E eles foram cantados por 2 mulheres que experimentaram o impossível de Deus. O cântico de Maria não tem uma melodia, mas com o passar do tempo, muitos músicos colocaram melodia nesse lindo cântico de Maria. Essa foi a nossa segunda curiosidade. E a terceira? Qual será? A terceira curiosidade acontece com Zacarias, o pai de João Batista. Quando ele estava lá no templo, ele estava no serviço do templo, o anjo Gabriel apareceu para ele e disse que a mulher dele ia ficar grávida, que eles iam ter um filho. Zacarias duvidou e por isso o anjo disse que ele iria ficar mudo. Isso mesmo! Quando Zacarias saiu lá do templo, as pessoas aguardavam ele e ele já não falava. Ele só fazia o quê? Gestos com a mão, porque ele não falava. Quando Isabel ganhou o seu bebê, a família estava toda reunida e eles tinham o hábito de escolher o nome em meio aos nomes que já haviam na família. Ou seja, eles escolhiam nomes que já estavam na família. Nome dos primos, nomes dos tios e até dos pais. E eles falaram que nome iria ser dado à criança. Eles perguntaram: vai ter o nome do pai? Isabel disse: não. Ele vai se chamar João. Os parentes disseram:
Mas não tem João na nossa família. Onde já se viu isso? Zacarias gesticulou e ninguém entendeu o que ele tinha para dizer. E ele pegou uma tabuinha e começou a escrever o nome que o anjo disse para ele pôr. Ele não iria desobedecer. E ele escreveu o nome da criança, João. E logo depois ele voltou a falar. Depois que ele escreveu, a voz dele voltou. Depois que isso aconteceu, todo mundo ficou espantado, de boca aberta. E essa história correu por vários lugares, o que havia acontecido. Os vizinhos contaram isso em muitos lugares. E toda vez que se contava essa história, as pessoas pensavam: o que será que esse menino vai vir a ser? Porque a história da concepção dele, de tudo o que aconteceu, dele ter nascido de pais velhinhos, tudo isso deixava as pessoas espantadas com o que estava acontecendo. E eles faziam essas perguntas porque eles ficavam pensando: deve ter algo de especial com esse menino. O significado do nome de João é cheio de amor. Que bonito esse nome! Que significado poderoso e importante! A Bíblia é um livro surpreendente, um livro especial. E não existe nada por um acaso. As coisas na Bíblia têm significado. E tudo isso acontece porque a boa mão do Senhor fez as coisas dessa maneira. Por isso, nós temos que ficar atentos a todas as coisas que acontecem. E nós vamos sempre encontrar muitas curiosidades. Por isso, detetives, é que nós continuamos investigando e descobrindo essas curiosidades. Tchau! Deus abençoe!